Para vocês terem uma ideia, em abril a gente faturou o dobro do que a gente faturou em média o ano inteiro passado. Caramba! E isso já partindo de um valor alto, né? De 6 dígitos aí, a gente já é uma clínica que tem um faturamento alto. Vocês multiplicaram o quê? 3, 4 vezes o faturamento? Naquela primeira momento, né? A gente duplicou o faturamento. E em relação àquele momento, a gente duplicou novamente. Multiplicou aí por 4 vezes o faturamento, que era o faturamento inicial da clínica. Perfeito. Então, desde que a gente começou a mentoria em 2020, o nosso Instagram mudou bastante. Era muito perceptível para a gente e para as pessoas que nos conheciam, que seguiam a gente, pessoas que diziam, tá diferente, o Instagram de vocês é diferente. Olá, pessoal. Hoje o bate-papo aqui com o Dr. Marcos e a doutora Andressa, são proprietários da Uralcim de Maceió. Sejam bem-vindos. Eu pedi para se apresentar, mas já apresentei antes, né? Verdade. Mas se apresentem de qualquer forma. Olá, pessoal. Me chamo Marcos, como o Evandro falou. Essa é a doutora Andressa. A gente tem uma clínica odontológica que chama-se Uralcim. É uma rede, né, de clínica, é uma franquia nacional. E há pouco mais de 5 anos a gente está à frente desse negócio e desse desafio que é empreender. Deve ter algo em torno de 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente está junto com a Codirect nesse projeto, onde a gente abraçou a ideia, acreditou no método, no resultado que ele podia trazer. E quando a gente fala abraçar, é mergulhar mesmo, né, de cabeça, fazer tudo que tem que fazer para a gente poder ter o resultado que a gente tanto almeja, né? No final, é o que todo empreendedor quer, né? Todo dono de negócio quer. Ter a empresa os resultados, um local onde ele possa ser orgulhado do que ele fez, do que ele faz, do que ele entrega. E, claro, ter o retorno daquilo, né? Daquele sonho, daquele investimento, do todo o risco que ele correu. E nesse ponto aí, a Codirect vem nos ajudando demais a chegar nesses resultados. Sensacional. E vocês dois, bom, você é médica, a doutora Andressa é dentista. Como que vocês atuam na clínica? Qual é o papel de cada um de vocês, dos outros profissionais? Quantas pessoas no time? É interessante até falar um pouco sobre isso, porque isso também faz parte da evolução da gente como empreendedor, né? Quando a gente iniciou, meio que, vamos lá e vamos ver o que é que... né? Vamos se ajudando e vamos tentando, né? E quando a gente vai amadurecendo e o negócio vai tomando um pouco mais de corpo, a gente vai também entendendo a importância de cada um executar a sua tarefa, cada um ter o seu papel. E a gente está nessa construção ainda, apesar de já ter 5 anos de clínica, a gente ainda está definindo alguns papéis. Na prática, a gente está nesse processo. Eu como médico, né, naturalmente a Andressa é a responsável técnica, é uma clínica odontológica, e ela é a grande responsável, a grande dona desse negócio. E ela foi fazendo um movimento, no início ela estava muito no operacional, fazia as avaliações. Como ela não é especialista em implante, né, que é a nossa principal área, então desde o início a gente montou uma equipe de dentistas para executar os tratamentos. Perfeito. Mas ela ficava muito na parte da linha de frente, que é a avaliação. Porque o sistema da gente passa por essa avaliação. É tipo uma triagem, né? Uma triagem para indicar os tratamentos. O primeiro contato do paciente acabava sendo comigo. Então, eu ficava de segunda a sexta dentro de uma sala, avaliando e não conseguia dar conta do todo o restante da clínica, né? Que precisa ter. E Marcos, dentro das possibilidades dele, ele tentava dar o suporte que ele podia, por causa ele é médico, então ele também tem um trabalho dele fora daqui da clínica, e tentava, dentro do possível, me ajudar. Esse caminho foi evoluindo, né, Evandro? Primeiro, eu fui meio que me especializando, né? Eu fui focando cada vez mais na parte de comercial e marketing, né? Tomando um pouco conta disso. E, por outro lado, a Andressa, a cada dia, ela via mais a necessidade dela estar fora disso, do operacional, para realmente fazer as coisas, resolver as coisas que aconteciam. Acompanhar, né, o andamento da clínica. Sim, a parte estratégica mesmo, né? Isso. Tomar decisões, resolver para onde a gente vai, né? Isso demorou. Foi assim, foi lento. Isso, para vocês terem uma ideia, né?
a Andressa conseguiu sair totalmente da avaliação agora em janeiro de 2022, né? Então, passou um longo tempo aí, aos pouquinhos saía, mas não conseguia sair totalmente. E, assim, sendo também honesto com todo mundo, a gente não só sai porque não quer, às vezes porque não consegue montar a equipe, e também porque custa dinheiro sair do operacional. Uhum. Né? Então, todo mundo que é empresário sabe disso. Na hora que você deixa de fazer algo e põe alguém, você tem que remunerar aquela pessoa, né? Se você não está com uma condição de caixa financeira que permite, você vai adiando, você vai empurrando para frente, né, Evandro? Era esse ponto que eu ia tocar, né? Assim, ou seja, o aumento de receita de vocês, o sucesso da parte de marketing e vendas permite que vocês possam, tipo, investir em ter mais tempo. Ou seja, você vai investir em profissionais que vão assumir demandas que geralmente o dono ocupa para poder liberar mais tempo. Lá no fundo, você compra tempo, né? E eu entendo assim que contratar um profissional, a gente faz um compromisso mensal com ele. E com tudo, e não só o compromisso mensal, mas todo o compromisso que a gente sabe que envolve contratar uma pessoa, 13º, férias e etc. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter uma segurança comercial que a gente vai conseguir ter uma previsibilidade de faturamento para poder tomar uma decisão como essa, né? Essa expectativa do futuro, né? Essa previsibilidade faz com que você tenha coragem para tomar decisões para frente, né? E geralmente, quando você não tem segurança, você trava, você espera mais, você não faz o que tem que fazer. E foram 5 anos para a gente chegar nesse momento, né? Até porque chegou um momento que estava me incomodando demais. A clínica crescendo e sem controle da gente por trás, né? Acompanhando esse crescimento, vendo onde podia soltar, onde resolvendo o que tinha que resolver, os gargalos, pensando no futuro. Perfeito. Que bom que a gente conseguiu, né? Está conseguindo. O desafio continua, a gente continua tendo que pagar todo mundo lá todo mês. Não é um voo de galinha, né? Eu tenho falado com vocês com frequência, a gente participa dos grupos, dos desafios. Toda vez que me pedem para falar qual é o seu maior desafio, eu sempre falo. É ter consistência de faturamento, de bater meta, ter previsibilidade para que a gente tenha paz, consiga dormir tranquilo, consiga, né, prever como a gente vai estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Esse é o grande desafio da gente. E estar na mentoria e nesse formato novo tem nos dado mais possibilidade de conseguir isso. Eu acho que é o grande ganho. A gente você vai falar, né, já teve em outros momentos, né, participou da mentoria quando era outro formato. Em plena pandemia, né? Foi, é verdade. Parece e fez toda uma diferença, né? Verdade. Sim, foi quando a gente gravou o primeiro estudo de caso, né? Como foi o primeiro, a gente gravou outra conversa também. Eu lembro que depois daquele primeiro resultado, eu lembro que vocês tiveram, poxa, recorde de comparecimento, recorde de faturamento, até bastante acima da expectativa que a franqueadora tinha para vocês. Lembro que a gente conversou bastante sobre a mudança de paradigma, né, de panfletagem para ter uma comunicação mais voltada para gerar valor e assim por diante, e isso refletiu o resultado. O que foi a evolução comercial, assim, que a gente traz, tipo, da parte de marketing e vendas, porque vocês tiveram um bom resultado em janeiro, que foi o último desafio, e um resultado espetacular em março. Enfim, não sei o quanto vocês querem compartilhar sobre isso, mas assim, é um resultado sensacional que vocês tiveram numa evolução de, falou, acho que 2 anos e meio, né? Vamos lá, aquele primeiro momento, né, aquela primeira mentoria, a gente estava, como a Andressa falou, estava no meio da pandemia e parecia que o mundo ia acabar, né? Estava no começo da pandemia, tá? Todo mundo achava... Foi em maio, não foi? Foi em maio. Sim. Parecia que o mundo ia acabar. 2020. E, naturalmente, a franqueadora reduziu bastante a expectativa, né? Então, isso aqui é o que dá para fazer, se fizer isso já está bom demais. Era um momento ideal para a gente testar, fazer o novo, fazer diferente, ir por outro caminho. E aí a gente comprou esse desafio e foi atrás, né? E graças a Deus a gente teve um resultado muito bom, aí chegou a ponto de
praticamente dobrar o que a gente tinha, o que a franquia tinha previsto de faturamento para a gente, né? Praticamente 100% de faturamento a mais. E a gente não só conseguiu isso um mês, a gente conseguiu isso de uma forma mais consistente por alguns meses, né? Isso mudou o patamar da gente na época. E aí a gente começou, agora vamos trabalhar para encorpar a empresa, para entregar o que a gente vendeu, porque isso é um desafio de todos. Vender é bom, mas entregar é necessário, senão não se sustenta, né? E a gente mudou o patamar, mas com o tempo a gente acabou entrando num platô de novo. E hoje eu enxergo isso. Parece que está resolvido, sabe, Evandro? Aí você vai focar em outras coisas. Agora eu vou resolver isso. Ali eu já aprendi, já resolvi, mas quando a gente entrou nessa segunda mentoria, por uma combinação de mudanças da agência, a gente absorver, internalizar de novo o marketing, que a gente tinha terceirizado e voltou, né, a fazer. A gente voltou a focar, voltou a ter energia, a questão do senso de comunidade, de estar todo mundo ali, né, trabalhando junto, vamos lá, sugiro isso, faça aquilo, teste isso, mas principalmente é isso, a gente voltou a focar, voltou a olhar para dentro da nossa estrutura e dizer, poxa, como é que a gente comunica isso? Como que a gente volta a fazer o que a gente fez, que deu tanto certo lá 1 ano e meio atrás, mas também porque a gente tinha mais maturidade para poder transformar aquele sonho, aquele desejo, aquela meta, num plano de ação que pudesse se traduzir por aquilo. Porque é lógico que a gente precisa amadurecer. E quando você tem um faturamento bom, mas você não sabe direito o porquê, que foi o que aconteceu lá atrás, a gente tinha uma ideia vaga, porque a gente mudou o marketing, mudou a forma de conversar. Realmente foi por isso. Mas tá, e como que você replica isso depois? A gente não tinha essa clareza. O que é que eu preciso fazer para replicar? E aí, como a gente teve em janeiro e em março 2 resultados muito bons e próximos, eu estou com esse otimismo de dizer, poxa, agora eu sei mais, está mais estruturado como que a gente chega a esse resultado. E o objetivo fica mais próximo, que é ter resultado consistente mês a mês. Que esse é o grande objetivo da gente, né? Perfeito. Então, desde que a gente começou a mentoria em 2020, o nosso Instagram mudou bastante. Era muito perceptível para a gente e para as pessoas que nos conheciam, que seguiam a gente, pessoas que diziam, tá diferente, o Instagram de vocês é diferente. E de lá para cá, o Instagram começou a se sobressair das outras redes sociais. A gente foi meio que pioneiro nessa, né, em relação à rede, né? Foi meio que pioneiro em apostar no Instagram para ter resultado, né? A franquia, a rede, ela tem muita força no Facebook. Pelo público, pela característica do público de mais idade, mas a gente já tinha percebido lá no início que, hoje eu digo assim, o Facebook é o passado e ainda é o presente da gente. O Instagram é o presente e é o potencial futuro. Então, a gente já tinha entendido que provavelmente valeria a pena a gente apostar mais no Instagram para fortalecer isso. A gente foi meio pioneiro. Também ficou claro, depois de conversar com vocês, entender o método de vocês, que não dava para fazer do mesmo jeito. Por isso que mudou tanto e fez toda a diferença. Não dava para fazer igual e não ia ter resultado, né? E não estava tendo. E as poucas unidades que tinham começado também esse movimento no Instagram não estavam tendo resultado. Isso era frustrante, porque a gente não entendia o porquê. Mas, à medida que a gente foi se aprofundando no método, ficou óbvio. A história da panfletagem digital, o foco no produto e não no cliente, não conectar, não gerar conexão, não interagir, né? Não, sabe aquela coisa que a gente fala sempre, eu quero, me dê, mas eu não te dou nada em troca, sabe? Eu só quero sua atenção, só quero seu dinheiro, vamos dizer assim, né? No sentido de você como cliente. Isso foi uma mudança de chave muito grande para a gente. Sim, eu lembro até que na outra entrevista vocês até comentaram, né? Poxa, se o perfil da clínica fosse uma pessoa, como que eu quero ser visto, né? E essa mudança de paradigma de ter o produto no centro e colocar as pessoas no centro muda completamente a postura e o resultado também, né? O resultado começou a mudar para vocês. É verdade. Porque a gente começa, Evandro, a criar conexões, né? Hoje passa a ser uma página mais humana. Mais humana, mais interessante para quem tem o problema que a gente resolve. Exato. A pessoa não enxerga ali só
uma clínica que quer o dinheiro dela, né? Ela percebe que existe algo a mais. A gente escuta isso. E o mais bacana disso, Evandro, é que é o seguinte, a gente não deixou de ser quem a gente era desde o início. A gente não Muito pelo contrário, né? Caráter. A gente sempre foi assim, só que a gente não comunicava o que a gente era, né? Sensacional, exatamente, ou seja... Então, assim, não é que eu só estava interessado numa coisa, agora eu me transformei num ser humano melhor que só quero o bem. Não, a gente sempre foi assim. A gente sempre teve muito zelo pelo que a gente fazia, pelos pacientes que a gente tratava, pela transformação que a gente é capaz de gerar. Eu sou médico, para mim falar isso é muito marcante, porque como médico eu sei o que eu sou importante para as pessoas, né? Que estão doentes, que precisam. Mas aqui a gente faz algo que quem é médico não tem ideia da mudança de vida que a gente gera com o tratamento odontológico. Isso para mim é encantador também. Eu tinha um pouco dessa coisa de, mas é odontologia é superficial, é coisa mais simples. Não nesse segmento que a gente atua. A gente muda a vida das pessoas de fato. E quando a gente muda, a gente se alimenta disso, a gente segue adiante. O que a gente mudou é que a gente começou a mostrar isso para as pessoas. E antes a gente não sabia, não imaginava que precisava mostrar, né? Isso muda tudo, muda totalmente. Vocês mexem completamente com a autoestima da pessoa. Eu sei que tem gente que junta o dinheiro para ir e é um tipo de serviço que precisa de muita confiança para a pessoa tomar a decisão de com quem ela vai fazer. Por isso que a comunicação tem que transparecer essa confiança. Porque se a pessoa não confiar, não tem jeito. Ela vai escolher um outro, vai postergar, né? E não vai fazer o tratamento. Exato. E é o desafio, né, Wanda? A gente está numa área de saúde onde tradicionalmente a indicação era o que mais pesava. Né? E a gente conseguir trazer a indicação para o digital. É um grande desafio. E a gente entendeu isso, que a gente precisava fazer isso, porque se a pessoa não vinha indicado por algum conhecido, ela tinha que vir indicado pelo que ela via, pelos depoimentos, pelas conexões, pelas transformações que a gente mostrava, né? Eu acho que isso, no nosso segmento, é o que fez a grande diferença. Eu imagino hoje, né? Cada negócio tem a sua característica, cada tipo de postagem que impacta mais, que gera mais resultado, mais engajamento. E o nosso, sem dúvida, toca nesse ponto. No depoimento de quem já fez o tratamento e em contar histórias. Né? A transformação gerada na pessoa e não só no sorriso da pessoa. Então, isso a gente entendeu, esse jogo, entendeu o que é que gerava a conexão verdadeira, emocional, e começamos a tocar cada vez mais nesse assunto e gerar essa conexão. São essas mudanças que a gente vai percebendo, vai testando e vai ajustando, vai trazendo o resultado em consequência. O resultado é a consequência dessas mudanças. Exatamente. O resultado é só uma consequência do trabalho bem feito, né? Para o pessoal ter uma proporção, o que foi essa mudança de resultado lá desde o início? Assim, vocês multiplicaram o quê? 3, 4 vezes o faturamento? Evandro, a gente, naquela primeira momento, né, a gente duplicou o faturamento. E em relação àquele momento, a gente duplicou novamente. Multiplicou por 4 vezes o faturamento, que era o faturamento inicial da clínica. Para vocês terem uma ideia, em abril, a gente faturou o dobro do que a gente faturou em média o ano inteiro passado. Caramba! 100% de faturamento a mais. E isso já partindo de um valor alto, né? De 6 dígitos aí, a gente já é uma clínica que tem um faturamento alto. E em relação a tantos negócios locais, né? E a gente tem um resultado que é o dobro. O Luiz Gustavo até brincou, disse, não precisa ter 2 clínicas, você dobrou o faturamento dentro da mesma estrutura, né? Sensacional. Então, isso é um resultado muito impactante para a gente. E muito, muito fruto desse trabalho e junto com vocês. Que realmente a gente olha para trás, por que a gente não conseguiu esse resultado antes? Né? O que é que faltava? Faltava esse ambiente, né? A orientação, esse ambiente, o encorajamento, a energia, de chegar e dizer, pode ir nesse caminho que vai dar resultado, né? E eu travava nessa hora, na hora de aumentar o investimento no lugar certo, amarrava ali, não, será que vai mesmo? Se der errado, vai perder esse dinheiro. Eu acho que a maioria dos empresários passam por isso, né? Essa mudança de pensamento de, investe primeiro para ter o resultado depois, né? Isso. Eu acho que é uma mudança que é necessária. E eu tenho certeza que quem nos assiste, quem nos assistir vai
vai se identificar com isso, com esse frio na barriga que dá, ó, põe o dinheiro na frente, né? Mas, ó, não adianta pôr o dinheiro na frente e em algo errado. É o que eu falo aqui. Tinha que ter essa preparação antes. Porque senão realmente você queima dinheiro. Você joga fora o dinheiro. E é traumatizante você jogar fora dinheiro. Né? Muitas vezes você demora para ter coragem novamente de fazer isso, né? Então, verdade, assim, eu converso com várias pessoas que eu digo, eu já tenho que fazer uma terapia digital, porque ela já está tão traumatizada de coisas que ela contratou, anúncio que investiu e que não teve resultado, então tudo aquilo gera uma descrença em relação a dar certo, né? Assim, às vezes já teve uma atuação sem estratégia, sem uma estratégia adequada, sem uma boa formatação e acaba que virou um gasto e não investimento. E eu entendo que de uma sucessão de maus investimentos, a pessoa fica ressabiada, é natural isso, né? É bem natural acontecer isso, né? E por isso talvez o trabalho de vocês seja tão importante nesse sentido de mostrar que existe um método, que existe um caminho, que não é fácil, embora tenha exceções, e eu acho que a gente foi até uma exceção lá no primeiro momento, que a gente teve uma resposta muito boa, rápida, que entendeu que a gente precisava fazer tudo direito e deu um resultado mais rápido, mas o fato de não ser rápido não significa que tá errado, né? Uhum. Mas hoje eu tenho essa clareza e eu queria passar para as pessoas essa clareza, que existe um caminho que precisa ser construído, que não é simples, mas que vale a pena. Porque na hora que esse caminho está construído, aí aquela questão de aumentar o investimento, botar a lenha na fogueira, aí ela vai dar um resultado mais previsível. Mas se você faz isso no início, sem ter uma base, sem ter construído a base sólida, aí vai embora o dinheiro, aí você gasta, traz o cliente errado. Acontece muito, né? Exatamente, isso é muito comum, porque existe um incentivo muito grande para investir, né? Uhum. A própria plataforma está o tempo todo ali, põe mais dinheiro, põe mais, investe nisso, está dando bom engajamento e tal. Mas se você não tiver uma base teórica ali, de um método por trás, você vai, muitas vezes você arrisca e se dá mal, né? Parabéns, assim, para a gente é um motivo de orgulho muito grande ver esse resultado acontecendo. Como a gente comentou, aí já são 2 anos e meio, é um trabalho de longo prazo, essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas assim, vocês sempre trabalharam com muito foco, muita determinação, uma persistência em cima daquilo, porque uma hora o resultado acontece. Até vocês comentaram antes que ele é uma consequência do trabalho, então não tem fórmula mágica, mas assim, é muito gratificante ver tanto o reconhecimento dos clientes, que é lindo de ver quem é apaixonado por aquilo que faz, poder expandir e ver mais pessoas se beneficiando daquilo que você entrega, quanto também um reconhecimento financeiro pelo trabalho que a gente tem como empresário, que a gente sabe todo o desafio, todos os riscos que a gente assume desde quando a gente monta a empresa. Então, esse reconhecimento financeiro também é importante para todo mundo, né? Assim, sem demagogia, mas é recompensatório depois de tanto esforço, tanta dedicação, né? É isso mesmo, é a construção dessa marca de valor que a gente fala, né? Marcos era um aluno bem exemplar, foi um aluno bem exemplar. Ele não, mas vocês são muito bons. Eu venho da época do conversão espartana. Tempos ancestrais esses. Então, ele seguia os passo a passo. Que massa. Porque, no final das contas, Evandro, é uma questão de acreditar, né? De crença, porque, como vocês falam, né, existem outros métodos, não existe só uma forma, né? Uhum. Mas qual é a forma que você se identifica, que você acredita, né? E se você acredita, você tem que fazer bem feito, né? Eu sempre fui muito de fazer as coisas direito, sabe? Muito na vida inteira. E não seria diferente com a empresa e com os desafios que eu encontro pela frente, né? Eu acho que isso tem a ver com a mentalidade, tem que ter essa mentalidade. O empreendedor tem que ter essa mentalidade de perseverar, de fazer a parte dele bem feita, que tem que ser feito, né? Dependendo do resultado. Às vezes o resultado não vem. Às vezes a gente faz tudo bem feito, o resultado não vem. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer, né? Não, assim, muito legal vocês compartilharem sobre isso, porque é exatamente isso que a gente acredita, que se eu fazendo tudo bem feito, eu ainda tenho chance de dar certo ou não dar certo, se eu não faço as coisas bem feito, aí mesmo que eu tô dependendo da sorte, né? E assim, por quem tem negócio, depender de sorte não rola, né? A gente estava comentando antes também ali sobre o quanto vocês conseguiram envolver a equipe inteira nesse ano em prol do resultado, né? Se vocês puderem compartilhar um pouco sobre isso também, assim, como foi, o que vocês fizeram, como que vocês
colocar a galera no método, tipo, todo mundo na mesma direção? É muito legal. Esse mês que a gente bateu o recorde de faturamento, né, que foi o mês de março, por coincidência, era um mês que a gente completava 5 anos de clínica. E era muito... Acaba tendo uma simbologia muito grande, né? 5 anos, a gente sabe que muitas empresas não passam desse limiar de 5 anos, muitas não sobrevivem. A gente já passou por muitos desafios. Muitos desafios, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, e a gente, para a gente, realmente queria celebrar esse momento. E a gente queria celebrar com um resultado impactante, né? Claro. Então, a gente criou, realmente, foi um mês onde a gente envolveu todo mundo. A gente fez aqui um momento que a gente chama de plantão, mas quando a gente chamou ex-clientes, quando a gente fez um negócio de fotos, sessão de fotos, maquiagem. É mesmo? Então, que legal. Depoimento dos ex-clientes. Então, a gente conseguiu unir vamos dizer assim, que bonito. Um reconhecimento e uma gratidão a quem já foi nosso cliente, e uma coisa legal de vendas também, de dizer, e esse clima ficou muito legal. Todo o nosso investimento foi voltado para pacientes, não foi para pacientes externos, que não conheciam a clínica. A gente chegou ao faturamento que tivemos, investindo nos pacientes que já vieram na clínica, mas que por alguma razão não iniciaram o tratamento, e para aqueles pacientes que agendaram a consulta, mas nunca compareceram. Então, se a gente tivesse feito algo além para os pacientes internos, mas para os externos, talvez tivesse um resultado até melhor, o resultado fosse melhor. E isso tudo foi pensado, bem pensado e bem executado. E quando a gente fala que está todo mundo envolvido, é porque toda a equipe queria ter o que comemorar nos 5 anos, né? Queria poder orgulhosamente bater no peito e dizer, eu participei disso, né? Eu participo desse movimento. E a gente tem uma equipe, Evandro, onde todo mundo veste a camisa, onde as pessoas sofrem com a gente quando o sofrimento vem, onde as pessoas vibram com a gente quando as alegrias chegam. Então, assim, a gente tem uma equipe que realmente, se disser, bora fazer assim, assado, bora. Está muito alinhado, entende, a gente tem cada vez tido mais clareza de mostrar para eles o que a gente quer, para onde a gente está indo, qual é o nossos objetivos. Quando a gente tem esse alinhamento, né, de cultura, pessoas que querem estar com a gente nessa jornada, quase que inevitável que todo mundo se envolva. E a gente consegue, com isso, também transparecer isso na nossa página do Instagram, né? É uma equipe, é todo mundo, tem a fulaninha que virou vó, tem, né, a funcionária, é o aniversário dessa aqui, estamos cantando parabéns para ela. É uma coisa que as pessoas gostam, as pessoas querem ver quem está por trás da empresa, né? E não só a cara dos donos, mas as pessoas que estão lá dentro, né, fazendo parte do dia a dia. Então, esse é vamos dizer assim, mais um conselho que eu vou dar aí a quem estiver nos assistindo. As pessoas querem ver o que está por trás da empresa. E fazer isso de forma consistente cria conexão, né? Isso é mais uma coisa que a gente tem feito cada vez mais. Nossa, gente, parabéns, assim, acho que uma aula para quem nos assistiu até aqui. É muito legal e inspirador esse tipo de conversa. Acho que quem está nos assistindo aqui, imagino que esteja com outro tipo de pensamento, porque às vezes no dia a dia encontra mais desafios, como você disse, às vezes encontrou um platô que não consegue mais crescer, e ouvir essas histórias, assim, coisas práticas que foram feitas no dia a dia, aplicando a metodologia, acho que é inspirador para todo mundo que assiste. Quero agradecer demais a confiança de vocês, no nosso trabalho de tantos anos, e ainda é só o começo, ainda tem muita coisa para fazer. Deus quiser, tem muito sorriso para transformar ainda. Muita parceria, né? Muita parceria. Eu agradeço a vocês, a gente está junto nesse tempo todo, e é um prazer para a gente, né? E assim, gente, acredite que é possível, acredite que existe um método por trás, não é uma dica ou outra. Não é aleatório. É impressionante como as pessoas querem atalho, né? Sempre que chegam até para a gente, o que é que você está fazendo? Cara, quer que eu diga o que é que eu estou fazendo? Senta aqui que eu vou te mostrar 2 anos de trabalho, né? Então, não é simplesinho, não é gostosinho, muitas vezes, né? Exige essa disciplina, esse esforço, mas é transformador, vale a pena. E eu digo mais, hoje, para mim, é essencial, não é mais uma opção, não é opcional. Você construir um diferencial, uma marca de valor, algo que as pessoas admiram,
que gostem, que queiram estar junto, porque tem muitos iguais por aí, sabe, Evandro? Cada dia mais tem mais concorrência, a tendência a tornar tudo igual, o próprio cliente Comunicar igual. comunicar igual, o cliente acha que é tudo igual, e se você não consegue se desvencilhar disso e se diferenciar, você é um igual, e um igual não se cria, né? Não dura muito, né? Então, eu acho que hoje é essencial, não é uma questão mais de opção, não, é uma questão de sobrevivência mesmo, tá? Não acreditem que funciona, a gente está aqui como prova disso, junto com tantos outros, e vale a pena, sim, apostar nisso. Essa é só a segunda ainda, a gente vai gravar mais. Se Deus quiser. Se Deus Vamos quiser. trabalhar para isso. Obrigadão, gente. Valeu demais, viu? Abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.